Olá, senhores. Meu nome é Erimael, sou professor de Física e nossa aula de hoje é campo magnético. Então vamos lá. Para a gente entender o que seria campo magnético, aqui surge uma curiosidade. Que coisa? Trens que flutuam nos trilhos, como isso é possível? Então, ao longo desta aula, ao final da aula, nós esperamos responder essa questão. Como é possível um trem com esse peso todo, né, com essa quantidade de ferro ali, conseguir levitar sobre os trilhos? Na busca por responder essa questão, nós vamos primeiro entender o que seria um ímã e quais são as propriedades de um ímã, quais são as suas propriedades magnéticas. Então, senhores, ímãs são corpos que apresentam fenômenos notáveis, denominados de fenômenos magnéticos, sendo os principais. Então, todo corpo que apresenta fenômeno magnético é chamado de ímãs. E quais são esses fenômenos magnéticos? Quais são as propriedades dos ímãs? Primeira propriedade, senhores. Então, se você tem um ímã, por exemplo, em forma de barra, tipo isso aqui nessa imagem, e você pega limalhas de ferro, pequenos pedacinhos de ferro, pequenos grãos de ferro, e coloca ao acaso sobre esse ímã, esses grãozinhos de ferro, eles vão se concentrar principalmente ou preferencialmente nas extremidades desse ímã. E essas extremidades desses ímãs recebem o nome de polos magnéticos. Então, senhores, a força magnética, o campo magnético nos ímãs, eles são mais intensos nas suas extremidades. E essas extremidades recebem o nome de polos magnéticos. Essa é a primeira propriedade, essa é a primeira característica de um ímã. Segunda característica, letra B. Quando você pega um ímã, por exemplo, em forma de barra, e você suspende esse ímã pelo centro de gravidade, né, e deixa esse ímã girar livremente, esse ímã orienta-se aproximadamente na direção norte-sul geográfica do lugar, norte-sul geográfica da Terra. Onde, senhores? O norte, o polo norte do ímã é a região que se volta para o norte geográfico da Terra. E o sul do ímã é a que se volta para o sul geográfico da Terra. Então, senhores, quando você pega um ímã em forma de barra e pendura ele pelo centro de gravidade, pelo centro de massa, esse ímã ele vai se alinhar na direção norte-sul geográfica da Terra, onde um polo do ímã fica mais próximo do sul geográfico e o outro polo fica mais próximo do norte geográfico da Terra. Lembrando que na característica anterior, eu falei para vocês que o campo magnético ele é mais intenso aonde? Nas extremidades do ímã. E essas extremidades recebem o nome de polos magnéticos. E esses polos magnéticos vão ser chamados de polo norte e de polo sul. Por que eles são chamados de polo norte e polo sul? Porque quando você pega o ímã e pendura ele pelo centro de gravidade, eles se alinham nessa direção norte e sul geográfica da Terra, onde o polo do ímã que fica mais próximo do norte geográfico, nós chamamos de norte magnético. E a extremidade do ímã que fica mais próximo do sul geográfico, nós chamamos de sul magnético. Então o ímã ele possui dois polos
Um polo nós chamamos de polo norte, porque fica mais próximo do norte geográfico, e o outro nós chamamos de sul, porque fica mais próximo do sul geográfico. Ou seja, quando você pendura esse ímã, ele se alinha nessa direção norte-sul geográfica da Terra. Daí o nome de polo norte e polo sul magnéticos. Outra característica, senhores. Se você pega, por exemplo, um ímã em forma de barra, e você tem aqui um ímã que ele possa girar livremente, ó, esse ímã ele pode se mover livremente. E você aproxima, por exemplo, o norte desse ímã do norte desse outro ímã. Quando você aproxima, por exemplo, o norte do norte, você vai perceber que esse ímã aqui, ó, ele começa a se mover, ele se afasta desse ímã. E se você fizer o contrário, por exemplo, pegar o norte de um ímã e aproximar do sul de outro ímã, você percebe que eles vão se aproximar. Ou seja, quando os ímãs possuem o mesmo nome, por exemplo, aqui, ó, norte com norte, vai ocorrer o quê? Repulsão. Quando o ímã possui um nome, possui norte, próximo de outro nome que é o sul, vai ocorrer o quê? Atração. Então, senhores, ímãs exercem entre si forças de atração ou de repulsão, conforme a posição em que são postos na presença um do outro. A experiência mostra que polos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes contrários se atraem. Então, esse é o famoso princípio da atração e repulsão magnética. Ímãs que possuem polos de mesmo nome, por exemplo, norte com norte, vai ocorrer a repulsão. Por exemplo, sul com sul, vai ocorrer a repulsão. E ímãs que possuem polos de nomes contrários, por exemplo, norte com sul ou sul com norte, vai ocorrer o que? A atração. Então, polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes contrários se atraem. Outra característica, senhores, que nós chamamos de princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Então, polos magnéticos, eles são inseparáveis. Não tem como você separar o polo norte do polo sul magnético. Então, por exemplo, quando você corta um ímã transversalmente, corta um ímã ao meio, cada parte constituirá um novo ímã completo. E é inseparável os polos desses ímãs. Vamos entender isso melhor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um ímã, por exemplo, em forma de barra, e eu vou pegar, por exemplo, dividir esse ímã ao meio, com o objetivo de separar o norte do sul magnético. Quando você corta esse ímã ao meio, você vai ter o quê? Dois novos ímãs completos. Por exemplo, com norte e sul magnético. Com norte e sul magnético. Se você corta esse ímã novamente, você vai ter dois novos ímãs com norte e sul, magnético, tá bom? E se você cortar isso até você chegar num pequeno ímã, num pequeno pedaço que não tem como você mais cortar, você vai ter um ímã que nós chamamos de ímã elementar. Seria o menor ímã possível, tá bom? Então, polos magnéticos, eles são inseparáveis, tá bom? Quando você corta o ímã ao meio, você vai ter dois novos ímãs com polo norte e com polo sul. De fato, senhores, como eu falei para vocês anteriormente, quando você pega um ímã e suspende esse ímã pelo centro de gravidade, esse ímã ele se alinha na direção norte e sul geográfica da Terra. Ora, por que ele faz isso? Porque ele tem esse comportamento. Ora, para a gente entender isso, nós podemos associar a Terra a um imenso ímã gigante. Então, senhores, a Terra nada mais é do que um ímã, né? Um imenso ímã gigante.
Então, a Terra ela possui propriedades magnéticas. Onde, senhores? No norte geográfico da Terra, você vai ter o sul magnético. E no sul geográfico da Terra, você vai ter o quê? O norte magnético. Então, quando você pega um ímã e coloca próximo à superfície da Terra, por exemplo, aqui no Equador, esse ímã ele vai se alinhar nessa direção. Ó. Onde você tem o norte geográfico da Terra, você vai ter o norte magnético. Onde você tem o sul geográfico da Terra, você vai ter o quê? O sul magnético. Isso porque, doutores, eu não falei para vocês que o sul magnético atrai o norte? Então, observe só, esse ímã ele vai se alinhar na direção norte-sul da Terra. Isso porque o sul magnético da Terra vai atrair quem? O norte do ímã. E o norte magnético da Terra vai atrair quem? O sul desse ímã. Então, o sul magnético da Terra coincide com o norte geográfico e o norte magnético da Terra coincide com o sul geográfico, tá bom? Coincide com o sul geográfico. Isso para efeito de cálculo. Então, a Terra ela possui propriedades magnéticas e essa propriedade magnética vai fazer com que o ímã, quando preso pelo centro de gravidade, ele se alinhe na direção norte-sul geográfica da Terra. Daí, senhores, baseado nessa propriedade que a Terra possui, nessa propriedade magnética, é que nós temos a bússola, que serve de instrumento de orientação, que serve de instrumento de navegação. Isso porque a bússola, ela se alinha ao campo magnético da Terra. E aí você consegue saber, dependendo da localidade, onde é o norte e aonde é o sul, tá bom? Onde é o norte, onde é o sul. E aqui, senhores, eu tenho aqui, o eixo magnético da Terra, Aqui eu tenho o sul magnético da Terra, o norte, e aqui eu tenho o norte magnético da Terra, e aqui eu tenho o eixo de rotação da Terra, onde aqui eu tenho o polo norte geográfico da Terra, e aqui eu tenho o sul geográfico da Terra. Observe, senhores, que efetivamente, eles não coincidem os dois eixos, mas para efeito de análise, para efeito de cálculo, nós podemos dizer que o sul magnético da Terra coincide com o norte geográfico da Terra e o norte magnético da Terra coincide com o sul geográfico, tá bom? Coincide com o sul geográfico. Campo magnético. A fim de caracterizar a ação do campo magnético, associa-se a cada ponto do mesmo um vetor denominado de vetor indução magnética, indicado pela letra B. Uma agulha magnética colocada num ponto do campo magnético orienta-se na direção do vetor magnético daquele ponto. A unidade de intensidade do vetor campo magnético é denominada de Tesla no Sistema Internacional de Unidade de Medida, tá bom? Então, o campo magnético é representado por um vetor. Esse vetor nós chamamos de vetor indução magnética e a unidade do vetor indução magnética é representada pela letra T, que nós chamamos de Tesla. Isso no Sistema Internacional de Unidade de Medida. Então, como o campo magnético é um vetor, e esse vetor ele pode ser representado por linhas, que nós chamamos de linhas de indução magnética. Então, as linhas de indução magnética, elas nascem, elas saem do polo norte magnético de um ímã e elas morrem, elas chegam no polo sul magnético do ímã. Então, elas nascem, elas saem do norte e vão para o sul. Elas saem, a setinha aqui, elas saem do norte e vão para o sul magnético da Terra. Aqui, senhores, no centro, no meio desse ímã,
as linhas de indução magnéticas, elas são paralelas. Aqui, ó, elas são divergentes, ou seja, elas divergem desse ponto. Aqui elas são convergentes, ou seja, elas se concentram nesse ponto aqui. E o vetor indução magnética é a tangente das linhas de indução magnética. Então, a tangente nesse ponto bem aqui, ó, é um vetor com essa configuração aqui, ó. Seria o vetor indução magnética. Então, senhores, quando você for desenhar, traçar as linhas de indução magnética, lembrando que as linhas de indução magnética, elas saem do norte magnético e chegam no sul magnético, onde no norte magnético elas divergem, elas saem, né? Elas se afastam, e no sul magnético elas convergem, elas chegam, tá bom? Essa seria a informação mais relevante em relação a isso. E o vetor indução magnética é a tangente das linhas de indução magnética. Campo magnético uniforme. Senhores, campo magnético uniforme é aquele no qual todos os pontos, o vetor B, o vetor magnético, o vetor de indução magnética, tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. E as linhas de indução de um campo magnético uniforme são retas paralelas, igualmente espaçadas e igualmente orientadas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um ímã em forma de ferradura, né? E aqui, como elas possuem a mesma distância, ó, o campo magnético entre essas linhas, ó, em pontos equidistantes, esse campo magnético ele vai ter o quê? A mesma direção, vai ter a mesma intensidade e vai ter o mesmo sentido. Ou seja, o campo magnético em P1, em P2 e P3 são campos magnéticos uniforme. Uniforme por quê? Porque eles possuem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade, o mesmo valor. Então, em qualquer ponto aqui, P1, P2 e P3, você vai ter o mesmo resultado do campo magnético. Isso porque ele é uniforme. Experiência de Weston. O Weston, senhores, é um dos caras mais importantes no eletromagnetismo. Ele é o pai do eletromagnetismo. O que ele fez? Ele fez um experimento. E nesse experimento ele conseguiu juntar duas teorias da física. Ele conseguiu juntar duas grandes áreas da física. Ele conseguiu juntar a eletricidade e o magnetismo, formando assim o que nós chamamos de eletromagnetismo. Onde ele fez o seguinte: em 1820, o Weston descobriu que a passagem da corrente elétrica por um fio condutor produz um campo magnético. Como é que ele fez essa experiência? Ora, ele pegou, por exemplo, uma bateria, né? E aí ele ligou essa bateria a um fio, né? Por onde, quando ele fecha essa chavezinha bem aqui, ó, começa a passar a uma corrente elétrica através desse fio. Quando essa corrente elétrica passa através desse fio, ora, quando essa corrente passa através desse fio, ele verificou que em torno desse fio, ó, aparece um campo magnético. Só que para ele provar que em torno desse fio aparece um campo magnético, ele pegou uma bússola, ó, ou seja, um pequeno ímã, e colocou próximo desse fio. Ora, quando ele liga essa chavezinha aqui, ó, começa a passar uma corrente elétrica nesse sentido. E o que acontece com a bússola? Ela começa a se mover, ela se orienta, ó, ela começa a se mover. O sul se aproxima do fio. Aí o que ele faz? Ele desliga. Quando ele desliga essa chavezinha aqui, ó, a bússola ela volta à sua posição inicial. O que ele fez agora? Ele inverteu a polaridade. Aqui você tem, ó, positivo e aqui você tem negativo. Ele inverteu, ó, botou o quê? Positivo aqui e negativo desse lado e ligou a chave. Quando ele faz isso, a corrente elétrica, ó, ela circula nesse sentido aqui. Ora, quando a corrente elétrica faz esse movimento, quem se aproxima agora do fio, ó, é o polo
é o Polo Norte. Então, qual é a conclusão que ele chega? Ele diz o seguinte, que esse fio está interagindo com esse ímã. Isso significa dizer, se ocorre interação entre eles, é porque aqui você tem atração e repulsão magnética. Isso significa dizer que esse fio aqui, quando percorrido por uma corrente elétrica, ele se comporta como se fosse um ímã. E aí ele chega à sua conclusão que a passagem da corrente elétrica por um fio produz um campo magnético. Como é que ele chega nessa conclusão? Através desta experiência chamada de experiência de Wester, que ele realizou em 1820, juntando assim a teoria elétrica à teoria magnética. Então, a corrente elétrica ela consegue produzir campo magnético e o contrário também é possível. O campo elétrico consegue produzir corrente elétrica. Isso nós vamos estudar um pouco mais adiante. Senhores, finaliza a nossa aula por aqui. Na próxima nós continuaremos. Um abraço aí, se cuidem.